Olá, tudo bem? Eu sou Luana Galdi, sou professora de psicologia e vou estar aqui com vocês atuando como professora mediadora do estudo dirigido Desafios e Possibilidades para a Compreensão e o Diálogo com as Juventudes Contemporâneas. Eu sou uma pessoa branca, uma mulher branca, com cabelos loiros na altura dos ombros, um pouco abaixo dos ombros, tenho em torno de 1,60 m, tenho meia idade e estou vestindo uma camisa preta e uma calça vermelha. Hoje, nessa videoaula, ela é uma videoaula relativamente curta e que tem como objetivo trazer alguns pontos que são de destaque no nosso material teórico que vocês estão tendo acesso na seção 1 do estudo dirigido, certo? Então, nós temos lá no nosso Moodle, né, na nossa plataforma AVA, dois materiais. Um artigo, né, do Daryl, e também um documentário sobre a geração Z. E o objetivo, de certa maneira, desses dois documentos é trazer um pouco de uma reflexão sobre o quanto que a juventude ela é diversa, o quanto que, de certa maneira, os jovens hoje em dia são influenciados não só pelo ambiente institucional, o ambiente escolar de maneira mais formal, mas por todos os lugares e por todas as influências que ele vive dentro e fora da escola. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para reforçar sobre esse material. E o primeiro ponto que a gente vai falar são sobre os desafios e metamorfose da nossa juventude contemporânea. De certa maneira, a nossa juventude ela tem vivido meio que um paradoxo. A juventude que eu falo, que eu estou fazendo um recorte da geração Z, de pessoal do início dos anos 2000 para frente, que são os nossos alunos, a maioria dos nossos alunos no ensino médio. Então, de certa maneira, a juventude contemporânea, os nativos digitais, eles são altamente conectados digitalmente, eles estão ali o tempo inteiro com acesso muito grande a diversas realidades, informações e tudo mais, mas em compensação nós temos um ponto sensível, porque eles também enfrentam uma grande dose de conflitos, uma grande dose de ansiedade, e também de recolhimento social. E isso acaba sendo um ponto de atenção, porque a escola ela precisa levar em consideração quem são os jovens e a juventude que está na escola neste momento. Não há como trabalhar com os jovens de hoje como nós trabalhávamos com os jovens antes da pandemia, com os jovens antes, há 10, 20 anos atrás. Então, para que a gente possa compreender quem são esses jovens atualmente, é preciso se despir de alguns julgamentos, e pensar quem são eles, analisar essas mudanças sociais que contribuem para a construção da personalidade, das atitudes e de como aquele adolescente é hoje, Então, ela vai afetar a transição desses jovens durante essa fase da adolescência para a vida adulta. E aí, uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala dessa juventude, os textos e os vídeos, eles vão trazer muito sobre a importância da cultura juvenil, que muitas vezes os adultos, acabam se sentindo deslocados, acabam sem compreender tão bem o que está acontecendo, o que se fala, por que se veste de tal maneira, ou se expressa de outra forma. E é importante a gente entender que a cultura juvenil ela é algo muito importante para os jovens, porque é a forma que eles têm de expressar, de criar vínculo, de mostrar quem eles são. E mais do que isso, é algo que está presente em todas as gerações de jovens. Se hoje, como adultos, nós temos estranhamentos em relação a comportamentos e decisões dos jovens, quando nós éramos jovens, provavelmente, quase certo, de também os adultos terem esse estranhamento, sentirem essa estranheza ao olhar para os jovens daquela época. Então a gente vê que aspectos como música, dança, roupas, tatuagem e outras formas de expressão
sejam elas virtuais ou não, elas vão ajudar o jovem a construir esse senso de pertencimento, a construir a sua identidade e se identificar com outros jovens ao seu redor dentro dessa sociedade. Tranquilo? Outro ponto que é importante que tanto o texto quanto o documentário traz é sobre a condição juvenil e essa ilusão da moratória. Quando a gente vai estudar sobre adolescência, sobre o processo de jovialidade, né, os jovens de uma forma geral, é muito comum ver que o processo da adolescência, o adolescente vive um período de moratória, que seria como se fosse um período em que está tudo bem, que é aceito você mudar de opinião, você se construir. E o processo de construção é um processo de crescimento, mas também de idas e vindas, né? De retrocessos e progressos. Então não é algo tão linear como às vezes a gente imagina. E nesse sentido a gente tem que entender que a juventude ela não pode estar focada exclusivamente no aspecto biológico. É muito importante sempre entender ou buscar entender a juventude a partir de um recorte histórico-cultural. Quem são os jovens de hoje? Mais do que isso, quem são os jovens de hoje dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado local? Então, se nós formos ver, mesmo dentro do nosso próprio estado, nós vamos identificar diferentes vivências da juventude a depender de cada escola, a depender de cada bairro, porque nós temos toda uma questão socioeconômica que também vai influenciar na construção desses jovens. E aí, quando o texto traz, né, o nosso artigo traz essa questão da moratória, ele está fazendo essa relação entre a escola como um processo de colaboração para que o jovem ingresse no mundo do trabalho. No entanto, ele faz essa diferenciação bem interessante, que é uma coisa, ele traz um recorte bem interessante, porque uma coisa é pensar sobre essa permissão de tentar e de errar e voltar quando nós pensamos em grupos mais privilegiados, né? Então, quando nós temos pessoas de classe média alta, classe alta, nós temos uma juventude que a moratória, de certa forma, funciona. Então, eles são permitidos a tentar mudar, a se descobrir, a se preparar para esse mundo do trabalho, para esse futuro como adulto. Em compensação, quando nós vamos para grupos de baixa renda ou de vulnerabilidade social, essa moratória ela acaba se tornando uma grande ilusão. Porque o jovem de baixa renda, ele precisa conciliar, muitas vezes, estudo com trabalho, estudo com outras dinâmicas familiares, outras dinâmicas sociais, que fazem com que esse estudante não seja um estudante que vive exclusivamente para estudar. E isso faz com que seja necessário pensar como que os jovens, de certa maneira, estão construindo esse processo para a vivência da vida adulta e para a finalização dos estudos ou continuidade dele. Será que a gente tem, ou será que é correto, partirmos de um princípio que todos os alunos são iguais? E isso são alguns pontos que o artigo ele traz com bastante força, essa visão entre o aprendiz, o estudante, né, e o jovem, que nem sempre eles estão conectados dentro do universo ou do pensamento dos educadores, e que é algo que a gente precisa, de certa maneira, se despir dessas regras que nós acabamos colocando em cima dos jovens. Um outro ponto importante trabalhado pelo artigo e também que a gente pode ver no documentário é a questão da incerteza de futuro, né? Então, se antes, ao estudar, por exemplo, a juventude das outras gerações, nós vemos ou podemos perceber que as gerações anteriores, elas tinham muitas vezes uma visão de futuro muito bem estabelecida, os jovens dessa nova geração, eles vivem num mundo de incerteza. Então, a vida de muitos brasileiros, muitos jovens, principalmente brasileiros, ela não é um caminho tão previsível assim. Ela não é uma trajetória tão linear de estudar, formar, trabalhar, casar, ter filhos e etc e tal, né? Então, as realidades, elas vão
cruzando com esses projetos socialmente definidos, né? E isso faz com que, de certa maneira, essa geração ela seja meio que chamada de uma geração ioiô, justamente por esse vai e vem dos jovens. Então é muito comum nós vermos jovens, principalmente jovens adultos, nessa mudança constante de cursos de formação, nessa mudança de empregos, né? Um entra, um vai, fica num trabalho temporário. E muitas vezes a gente acaba indo para um pensamento estereotipado desses jovens, como a gente chama até do jovem nem, né? Nem trabalha nem estuda, não está nem aí para nada. E na verdade, muitas vezes a gente precisa olhar com um olhar mais crítico e reflexivo, porque como nos conectar, como definir ou construir uma visão de mundo mais estável e nos propor a essa relação com o mundo de maneira mais estável, se o mundo, de certa maneira, nos mostra tanta instabilidade e tanta incertezas, né? E nesse contexto, a escola ela vai ter um papel importante, porque quando a gente trata todos os alunos dentro daquela mesma condição, a gente acaba depositando nos estudantes aquela ideia de que se ele não alcança, é ele quem está errado, é a vida daquela pessoa que não está correndo como deveria, né? E isso vai, de certa maneira, intensificar as desigualdades sociais, as poucas oportunidades e fortalecer esse sentimento de não pertencimento que pode ocorrer em jovens que não seguem ou que não têm a oportunidade de seguir aquela trajetória idealizada muitas vezes pelos adultos e dentro também do ambiente escolar. Seguindo nessa linha, um ponto então que o autor traz no seu artigo é sobre a desinstitucionalização social. E isso é bem interessante porque ele fala que, de certa forma, com os últimos anos, a instituição, como a família, a escola, ela já não tem o mesmo poder diante na construção da identidade desse jovem, na construção de quem esse jovem será. Então, cada vez mais, diferentes contextos sociais, diferentes interações que o estudante vivencia, influencia na sua construção e na sua formação como pessoa e também na sua formação acadêmica e profissional. Então, esses jovens, eles deixam de ser uma tábua em branco, uma página em branco ao entrar na escola e cada vez mais é importante que a gente reconheça que esses alunos trazem consigo ao entrar na escola seus costumes, suas opiniões, suas músicas, as suas realidades e aquilo que ele vai construindo sobre si mesmo. Então, isso muda as regras do jogo, por quê? Porque, de certa maneira, com todo esse processo de escolha ou de acesso a informações, a opiniões e tudo mais, é importante cada vez mais que o estudante e a escola demonstre o sentido do aprender, né? Trabalhe com uma educação que seja significativa para o estudante e cada vez mais se afaste daquela educação pautada na autoridade e naquele decoreba, de certa maneira. Porque aquilo que só serve para reproduzir sem refletir, de certa maneira, é muito mais fácil de se encontrar em outros meios. E mais do que isso, essas outras ferramentas, inclusive as ferramentas digitais, elas vão trazer, influenciar esses pensamentos, essas construções dos adolescentes, e a gente não pode ignorar essa experiência. Então, já não há mais espaço para essa visão de autoritarismo, né, de autoridade, mas sim cada vez mais é interessante essa busca pela confiança, pelo respeito e pela compreensão de quem é esse estudante. Um outro ponto importante é o fato de que o autor ele fala que a escola ao longo dos anos ela se tornou menos desigual, principalmente com a oportunidade de estudos cada vez mais democrático no sentido de alcance, mas que ela continua ainda muito injusta, né? Então, o Darrow, ele fala que a escola brasileira ela ficou menos desigual, porque hoje muitos mais jovens estão chegando ao ensino médio, têm um acesso,
inclusive por meio do fortalecimento das políticas públicas, né, das oportunidades e do acesso à escola. E esse nível antes era algo que não era tão alcançado, mas por outro lado, ela continua injusta. Por quê? Porque ainda não há uma visão e um respeito pela diversidade dessa juventude. Nós não temos os mesmos jovens dentro da mesma escola, né? Nós temos uma diversidade muito grande de jovens, sejam eles por questão de pessoa com deficiência, por questão de gênero e identidade, por questão de raça ou realidade socioeconômica, e até mesmo por tópicos menos evidentes, como gostos, princípios, valores, costumes, que vão se apresentar ali dentro da escola, nesse processo da interação entre os jovens. Então, uma escola mais justa é uma escola que, de certa maneira, deixa de enxergar o estudante apenas como um estudante e passa também a considerar ele como um ser completo, como um jovem com desafios, com inseguranças, com desejos, com projetos de futuro e que também está se construindo como pessoa ao longo dessa construção acadêmica, dessa construção escolar. Então, ela é a escola para ser mais justa, ou para que a gente possa diminuir, né, minimizar essa injustiça, é importante que ela lide, né, com essas diferenças e trabalhe e compreenda esse estudante como um todo, para que todos tenham a oportunidade de aprender, de construir seus projetos de vida e se sintam de fato acolhidos naquele ambiente em que todos nós passamos tanto tempo, né, do nosso dia e das nossas vidas. Como eu disse, esse é uma videoaula bem curta. Só mais para a gente trazer alguns pontos, né, do artigo e do documentário. Eu peço para que vocês assistam, leiam com atenção, pois ele será importante tanto para a atividade avaliativa como para a compreensão como um todo, né, desse nosso estudo dirigido, que é compreender essas diferentes formas de viver a juventude na contemporaneidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.